Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo, eu quero aqui conversar com todos vocês sobre algumas coisas que atrapalham muito a nossa vida. Parece que não, mas atrapalham sim muito a nossa vida. Eu quero falar aqui nesse vídeo um pouco sobre isso, mas antes disso eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus. Paz, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Oro por cada inscrito, cada inscrita, oro por cada comentário que cada um de vocês, né, deixam aqui seus pedidos de oração. Amém. Eu quero aqui compartilhar com vocês sobre algumas coisas que atrapalham muito a nossa vida. Irmãs, se tem uma coisa que nós precisamos nos atentar no nosso dia a dia, na nossa vida, a primeira coisa é a reflexão. E começar a entender que muitas das vezes não são coisas grandes que atrapalham a nossa vida, mas são aquelas pequeninas coisas, aquelas raposinhas, né, como está lá em Cantares de Salomão. As raposinhas que vai minando toda a vinha, que vai minando toda a plantação, a nossa vida, que é a nossa vida. Sabe que no mundo espiritual nós somos conhecidos como árvores, né? Em um outro assunto eu posso falar um pouco mais sobre isso, que é algo muito lindo. Mas se tem uma coisa aqui que eu gostaria aqui de falar, né, para cada um de vocês, a primeira coisa, precisamos nos atentar. Muitas das vezes são nos detalhes, são coisas pequenas que às vezes vai minando a nossa energia, vai minando a nossa alegria, vai minando a nossa fé, vai minando ali a falta de objetivo, a falta de clareza. Grandes embarcações podem naufragar muitas das vezes devido a um pequeno rasgo lá no seu casco. Então, irmãs, são pequenos detalhes, situações que nós precisamos muitas das vezes pedir a Deus a clareza, a objetividade de observar muitas das vezes o que está atrapalhando. Não são coisas grandes. O que é grande muitas das vezes é consequência de coisas pequenas que nós não tivemos a capacidade de ir lá e resolver aquilo. Então, amada igreja, a primeira coisa é essa. Segunda coisa, né? Segunda coisa é a falta de objetivo na vida. Qual o seu objetivo? Falta de planejamento. Qual é o planejamento? Como que você se vê daqui a 5 anos? Você tem uma meta? Você tem um objetivo? Planejamento, irmãs, ele é algo muito necessário. O próprio Jesus, né, ele vai falar, se eu não me engano, em Mateus, que aquele que se assenta para planejar, do que aquele que começa uma construção, não sabe nem o que vai usar, a pessoa passa vergonha, vexame. Ai, Marca, eu vou vivendo e deixa a vida me levar. Não, irmãs. Planejamento. Você acha que a vida de Jesus foi uma vida sem planejamento? Claro que não, irmãs. Ele estrategicamente, ele foi morar em Cafarnaum, que era uma cidade de quê? De veraneio, uma cidade onde tinha um comércio desenvolvido, consequentemente tinha ali o maior número de pessoas, então uma consequência maior do evangelho ser propagado. Embarcações vinham, embarcações iam. Então, irmãs, tudo também é parte de um planejamento. O próprio Deus na criação do mundo. A cada dia ele planejou algo, ele fez algo, tudo na sincronia. Como que você se vê daqui a 2 anos e meio? Como que você se vê daqui a 5 anos? Como que você se vê daqui a 10 anos? Você está feliz com aquilo que você faz? Ou não? Tem a ver com o seu propósito? Você quer mudar de carreira? Você quer mudar de profissão?
Uma outra coisa, irmãs, que atrapalha muito a nossa vida, uma coisa que atrapalha é você se relacionar com pessoas tóxicas, pessoas que não estão nem aí para você. Tem gente, irmãs, que não tá nem aí se você tá vivo, se você tá viva, se você tá bem, se você tá precisando de uma palavra amiga, sai de perto dessas pessoas. Gente que só te deprecia, te coloca para baixo. Existem situações que às vezes de uma forma temporária você precisa aprender a lidar e a administrar isso. Porque você tem, olha, eu voltando no tópico anterior, porque você tem um objetivo. Às vezes você está em um trabalho, você está em algo que o seu chefe... Irmã, esses dias eu fui num sacolão aqui que quase nunca vou lá naquele lugar. Mas o rapaz, né, o dono, ele devia ser o dono lá. Irmãs, ele tratando de forma tão desrespeitada as meninas que estavam assim no caixa, sabe? Aí eu fiquei olhando. Aí eu pensei assim comigo, né? Isso aqui é mais um sinal que não é para eu voltar aqui nesse lugar, é para eu ir lá no lugar onde comumente eu vou. Acho que é porque no lugar comumente onde eu vou, lá não tinha o que eu queria. E tive que ir lá nesse. Então, às vezes, nós precisamos buscar em Deus uma forma, um jeito de aprender a lidar ali com aquela situação ali por um tempo, porque você tem um objetivo. Às vezes você, né, eu não sei, quer juntar dinheiro, por exemplo, eu falei aqui do trabalho, para abrir um negócio, ou não sei, irmãs, né? Então, de repente, agora existem coisas que não tem como eliminar. Por exemplo, se você cometeu o ato, a situação de casar com uma pessoa assim, aí não tem como. Você fez uma aliança, aí como que é isso? Né? O assunto se complica um pouco mais. Mas quando são outros tipos de assunto, você pede em Deus uma clareza, um discernimento de como lidar com aquilo dali sem que aquilo dali afete as suas emoções, a sua vida, né? E outra coisa, viu, irmãs, que atrapalham muito a nossa vida são dívidas. A dívida, primeira coisa, ela traz um peso espiritual sobre a vida de uma pessoa. Parece que não, mas traz, tá? Eu já tive experiências muito fortes, né, com dívidas. Fortes, até mesmo a matriarca ter me orientado e eu desdenhei da orientação dela e depois o próprio Deus me repreendeu. Pasmem todas vocês. Por isso que nós precisamos dar crédito às pessoas que Deus coloca, né, como autoridade na nossa vida, porque essas pessoas, elas sabem de coisas que nós não sabemos. Então, porque são autoridades no assunto. Outra coisa, não fica ouvindo qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de gente que vem para dar palpites sem você pedir. Quando você precisar pedir uma orientação, peça quem é autoridade no assunto. Peça quem é a autoridade no assunto, quem já venceu naquela área. Viu, irmãs? Quem já venceu. Então, por isso que às vezes eu não dou muito crédito, eu não dou crédito. Pessoas que chegam aqui no canal e ficam reclamando do canal, reclamando da irmã Raquel. Não dou crédito, irmãs. Não dou crédito. Então, gente que não construiu nada, não, né? Agora, uma outra coisa também que atrapalha muito a nossa vida é a falta de fé. A falta de fé. Outra coisa, viu, irmãs, que também atrapalha e dificulta, viu, irmãs, muito a nossa vida, são as palavras negativas que nós falamos, muitas das vezes, e falamos para nós, para pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu listei aqui e vou falar aqui a última, né? Uma coisa que essa
é a melhor de todas, viu? Você quer mudar sua vida, você quer mudar assim sua vida em 360 graus, viu, irmãs? Você quer mudar assim a sua vida, a sua jornada. A última, essa é a melhor de todas, é a autorresponsabilidade. A nossa vida só muda quando nós temos a clareza e o conhecimento que a nossa vida precisa mudar e ela não está melhor por culpa nossa mesmo. Não é culpa do governo, não é culpa do marido, não é culpa dos pais, não é culpa do ambiente, não é culpa do lugar, não é culpa do pastor, da pastora, não é culpa nossa. Porque nós ainda não desenvolvemos habilidades necessárias ou as competências necessárias para romper naquela situação. Não é culpa de ninguém, é culpa nossa. Se você está com dívida, é culpa sua. Ah, mas fulano que me pediu o cartão, não. Você emprestou porque você quis. O fulano não colocou uma arma na sua cabeça. Olha como nós somos muitas das vezes, né, especialistas em transferir a nossa própria responsabilidade. Então, irmãs, autorresponsabilidade muda muito a nossa vida. Não, isso é culpa minha mesmo. Minha vida está sempre culpa minha mesmo. Então, e outra coisa, irmãs, e tem gente que tudo, não, porque é culpa do diabo, porque é culpa do inimigo, porque é culpa de não sei do que, porque o meu marido é assim, porque é culpa do inimigo. Não, às vezes é necessário você, de repente, ser mais amorosa, mais carinhosa. Então, irmãs, é uma série de situações, e eu vou encerrar esse vídeo por aqui, amém? Se você se identificou com algum tópico desse, coloca aqui embaixo que eu quero ler seu comentário. Fica na paz, Deus abençoe.